Feliz aniversário, meu filho. Te amamos. 44, 2. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. O 4. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões. Levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os lhes dirás: por que pagaste mal por bem? O 5. Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? E fizestes mal no que fizeste. O 9. Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? 16. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi encontrado, aquele será o meu servo. Porém vocês subam em paz para vossos pais. Gênesis 45, do 1 ao 5, por favor. Então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele. Não podia se conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E levantou-se a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E até a casa de Faraó escutou. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 42, do 11 a 13. Espera aí, irmão, acho que teve um equívoco. Deixa eu achar aqui. Eu preciso dessa leitura. Quarenta e três, irmãos. Onze a 13, eu que falei errado. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra, em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. E tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. Pai, essa é a tua palavra. E eu te engrandeço, te glorifico e te exalto. Te peço a total direção, primazia do Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Ministre as nossas vidas, os nossos corações, e que o entendimento rema poderoso venha se apossar das nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Eu não queria focar em um tema que eu desse o nome de José o Vingador. Ia ficar feio. Mas se nós fôssemos a desenvolvermos uma síntese, chegaríamos, talvez, todos nós juntos, em uma conclusão, que José estava com sede de vingança. José estava com sede de vingança, mas também, ao mesmo tempo, uma euforia de uma certa felicidade de ter encontrado seus irmãos, também toma conta da situação. Mas, até no momento da alegria, até no momento do sorriso, observe que a marca continuava guardada, escondida dentro da alma dele. E passamos uma vida inteira sorrindo, expressando alegria, mas quantos traumas você carrega dentro da sua alma? Quantas situações, pelos fatos que lhe acometeram, pelas injustiças que porventura sobrevieram sobre você, podendo ser injustiça desde a sua casa, alguém íntimo, alguém que você não esperava e teve uma atitude X, Y, Z contra a sua vida.
E isso tudo você vai armazenando em uma lacuna específica dentro da sua alma. Por muitas das vezes você vai expressar um sorriso, vai estar alegre, mas quando chega naquele quarto fechado, só você e Deus sabe as marcas que ainda perduram, as marcas que ainda afligem você. Eu não sei você, mas por muitas das vezes na minha vida, eu tinha certeza e plena convicção que eu estava curado em uma área específica e me deparei em um tempo de confronto e eu percebi que eu não estava curado. E quando é que eu percebo que eu não estou curado? Quando as minhas reações expositivas demonstram que ao invés de eu estar exercendo um cuidado de livre e espontânea vontade, sem interesse em gerar uma situação específica, eu estou tratando a pessoa ou o caso específico com um ar de memória pelo fato de que ocorreu. Isso não somente ocorre com pessoas que me causaram dano. Geralmente, quem tem alguns tipos de traumas ou feridas ou angústias na alma, essas pessoas elas vão em um certo momento generalizar distratos, atenções e outras coisas mais também. É aquele efeito porque alguém causou mal, de repente você está disseminando maus tratos em todos os lugares e em todas as pessoas. Você já viu alguém seco, alguém duro, alguém áspero ao extremo, que você não causou dano nenhum a essa pessoa, mas a coisa mais difícil que tem é você acessar aquilo que é a particularidade dessa pessoa. É uma pessoa tosca ao extremo, é uma pessoa que você não consegue saber o que aconteceu e também não consegue saber o que você causou a essa pessoa. E aí de repente essa pessoa ela não tem o zelo, o cuidado, porque alguém lá no passado, alguém em algum momento causou uma situação. Imagina o tanto de trauma que José ele passou desde a situação do fato de ser vendido, desde a situação da mentira contada. E às vezes a gente fala, não, Deus ele estava no controle de tudo, estava e sempre vai estar no controle de tudo. Mas a forma que se monta um plano, na maioria das vezes Deus não se mete. A estratégia para o cumprimento é um negócio que às vezes coloca N interrogações na nossa mente. Mas por que tinha que lançar o cara no buraco para levar ele no Egito? Mas por que os próprios irmãos tiveram que ser as peças responsáveis por causar talvez a maior angústia, a maior frustração ou a maior decepção da vida daquele jovem? Exatamente para nos dias de hoje nós aprendermos como nós lidarmos com situações, desde a mínima desonra ao máximo de escárnio que porventura no decorrer da sua caminhada cristã você venha a ser acometido diante dos seus e perante Deus. Deus vê tudo, Deus está no controle de tudo. É fato que tudo aquilo que lhe fazem, é tudo aquilo que lhe causam, ou também aquilo que você causa, os danos que você gera no decorrer da sua vida, a pessoas, a sua casa, a sua família, vai ter uma colheita, haverá uma colheita. Isso aqui está escrito até o que nós lemos, os próprios irmãos de José, eles vão dizer assim, Deus se lembrou, e agora está nos punindo. Observe que José ele vai usar um subterfúgio, ele vai dizer, um homem como eu, ele demonstra de forma expositiva a autoridade que ele representa no Egito. Um homem como eu não pode também adivinhar? Ou seja, eu exerço o governo, mas eu tenho intimidade com as esferas espirituais. Só que ele não quer demonstrar o que de verdade está dentro dele. Ele vai sustentando esse álibi, ele vai sustentando esse argumento para poder todo mundo acreditar que aquela fortaleza de governo continua como hegemonia primordial na vida dele, quando na realidade o que José está expondo ali é sua fragilidade na alma, é sua doença na alma, e ele precisa de uma misericórdia, e para ter a misericórdia ele tem que exercer o perdão, e o perdão ele vem debaixo de um grito,
O perdão, ele vem debaixo de um choro extremo. Chega um determinado momento, que nós lemos também aqui, que ele não conseguiu administrar a situação. Ele não conseguiu administrar a situação, e aí ele pediu para que todos aqueles que tinham o olhar fito num governo saíssem da sala. Ele não queria que todos aqueles que conheceram ele como revelador de sonho, e como governador e solucionador do problema da fome, visse ele no momento mais difícil da vida dele. Aí ele pega e fala: a situação ficou insustentável quando os seus servos trazem os seus irmãos através de uma falsa acusação, e diz assim: aonde achar o copo, seja agora morto, e os demais virem escravos. Quem falou isso foi alguém que tem certeza que não causou dano. Quem falou isso foi alguém que tem certeza que não tinha pego o copo de ninguém. E quantas vezes você tem certeza que não fez, mas houve uma armação, e você fala: mas eu não botei aqui. Eu tenho certeza que eu não botei aqui. Eu tenho certeza, esse copo não está comigo. Faz o seguinte: eu tenho tanta certeza que eu e os meus irmãos, nós não pegamos copo algum. Nós só viemos aqui no Egito com o único interesse: pegar comida para saciar a fome do nosso povo, do nosso pai, da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos. Que aonde o Senhor achar aqui o copo, o Senhor pode matar. José, de forma astuta, o sentimento de vingança é uma peste, irmãos. Ele colocou a ira dele aonde ele queria. Ele colocou a ira dele aonde ele queria. E o que é que ele queria? Ele queria salvar apenas aquele que não participou do plano. Ele só queria salvar um. O resto, ele apertou o botão do não estou nem aí. Então ele queria pegar o menino, porque, para que você compreenda o porquê que ele quis livrar o jovem. Qual é o nome do jovem? Benjamim. Para ele livrar Benjamim, você precisa compreender: Benjamim e José são filhos de uma moça. O nome dessa moça chama-se Raquel. Raquel tem um irmão. O nome da irmã é? Então vamos lá. Ele trabalha 7 anos. Quem trabalha? Jacó trabalha 7 anos, porque quando ele está fugido do seu irmão, ele está fugido porque o seu irmão, quando descobre que perdeu a primogenitura, diz assim: eu vou matar você. Roubou o meu direito de exercer a administração de tudo aquilo que era de meu pai. E aí, quando ele sabe disso, ele foge. Quando ele foge, ele vai para umas terras do tio dele. O tio dele, que também é parente da mãe, é um negócio que não precisa entender agora. Essa parte de genealogia tem algumas confusões, que não vem o caso aqui. O que importa aqui é narrar uma síntese para que você compreenda o que José está fazendo agora. José, filho de uma moça, uma senhora, né? Na velhice tem ele. Só que antes de ter ele, faz N aventuras. A sua irmã, ela gera filho o tempo todo. Só que a sua irmã não tem a beleza que ela tem. A sua irmã, ela é meia vesga no olho. E aí o rapaz, ele trabalha 7 anos e diz assim: eu estou trabalhando 7 anos para que o Senhor me dê a mão. De quem? De Raquel. Ele, quando viu Raquel, se afeiçoou, ficou apaixonado. Trabalhou de forma aguerrida e rapidinho passou 7 anos. Quando você está focado no propósito, focado no objetivo, tudo passa rápido. Então ele fitou o olhar em casar com a moça. 7 anos se passaram. Quando se passaram 7 anos, chegou o dia do casamento. Casaram, e na hora que ele vai lá para a lua de mel, quem está lá? Só que era tudo escuro, não via o rosto ainda. Ele está achando que é Raquel. Quando ele acorda, ele está com Lia. Cheguei. E aí é meio que frustrante para o rapaz, porque
Ele trabalhou 7 anos, não tem nada a ver com a parte de beleza, ou em Lia, porventura, ser vesga, você tem um problema ali no rosto. A grande questão aqui é o que o pai dela fez, né? O pai dela fez algo absurdo com o rapaz. E aí o coitado trabalha, e ele trabalha lá também, na lua de mel, acorda de manhã, empolgado, que ele vai dar um beijo, a luz já está clara, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Ele sai de lá injuriado, ele chega para o sogro e fala: o que é isso? Que miséria foi essa que o senhor fez comigo? O que foi isso? Eu trabalhei tanto, o senhor sabia? Ele falou: espera aí, mas aqui na minha terra não é assim não. Não é assim como? Não, aqui é costume que a mais velha primeiro tem que... Ele falou: mas você não combinou isso? Ele falou: eu mudei no meio do caminho, eu vi tanto entusiasmo em você. Mas calma, tudo aqui a gente resolve. Tudo aqui a gente resolve. Você quer o quê? É Raquel? Trabalhe só mais 7 anos. E ela é sua. É sua também. Já que você quer, é sua. Agora não pode desprezar a mais velha. Fechou? Ele falou: já estou aqui, eu vou fazer o quê? Vai Lia e vai Raquel. E aí ele está trabalhando, só que o sogro desse momento pegou leve com ele. Ele falou: eu não vou deixar você esperar 7 anos. Mais uma semana, que é o tempo que você tira aí a núpcia, né? Que você se regala aí no regaço da minha filha mais velha. Aí eu vou mandar a Raquel para você. Eu acho que você não está entendendo o que aconteceu. Ele chegou assim: você vai ter que ficar mais uma semana aí no mesmo entusiasmo. No mesmo entusiasmo, a mesma pressão da noite escura. Você vai ter que utilizar mais 7 dias. Depois de 7 dias, pode vir pegar a bênção. E aí ele vai, e acontece isso, e depois ele também recebe Raquel. Aí depois o sogro já sabe, né? Ele continua trabalhando lá, e trabalha muito mais. Depois começa a história, depois tem um encontro com o irmão, depois tem perdão. Ou seja, a história desse moço já é conturbada, né? Então entenda, não adianta querer pegar a primogenitura na tora. Vai encontrar com Lia pelo meio do caminho. Vai encontrar, vou tirar o nome para de repente Lia ter uma Lia aqui, achar que eu estou criticando, ou alguma Lia que vai assistir daqui a 100 anos e vai dizer: aquele ordinário já estava falando de mim. E eu não estou falando de Lia, eu estou falando essa Lia que, irmã de Raquel, não tem nada a ver com nenhuma Lia que tem no Brasil nem no mundo. Amém? Pronto, já peço perdão antecipado, caso porventura uma Lia seja vesga, porque ainda pode ocorrer isso, e achar que eu estava falando com essa Lia que também teve as mesmas características. Não tem nada a ver com essa Lia. Então, observe que esse rapaz, ele tem problema, e ele vai ter que pagar tudo aquilo que ele deve. Ele vai ter que pagar tudo aquilo que ele causou. Ele vai ter que pagar tudo aquilo que as suas armações e o seu espertalhão. Então fez aqui, pagou? Não tem arrodeio, você vai ter que pagar tudo que você cometeu. Então hoje você está chorando muito e perguntando um monte de coisa para Deus. Deus, por que eu estou assim? Porque você fez muita coisa e pegou a primogenitura, talvez, se apossou daquilo que não era direito seu. Aí é válido para um monte de gente aqui, inclusive, que um monte de vezes vai lá no gabinete e fala: para mim está tão difícil. Tá não, difícil está para as pessoas que você causou dano. Difícil está para aquele povo que no momento que você não tinha o entendimento que tem hoje, mas causou problema. Então hoje é recuperação. Hoje nós estamos aqui aprendendo a ser homem de Deus, mulher de Deus, servos do Senhor. Nós estamos aqui, louvado seja Deus. Nós precisamos desenvolver idoneidade. Nós precisamos compreender aquilo que eu estou
que foi por consequência de erro, de engano, de pecado, de armação, de adultérios, de abusos, de arrogância, o tanto de coisa que nós cometemos quando estamos, principalmente lá no tempo de engano, na mão de Lúcifer, sendo conduzido para toda sorte de mazela, e ninguém lembra de nada. Chega na igreja, eu tenho já 2 anos na igreja, e para mim nada aconteceu. Mas você tinha 30 lá no mundo. Se fosse comparar feitos, colheitas, ações e consequências, quando que você deveria começar a receber alguma coisa de Deus? Só que Deus, ele é fato, ele é misericordioso. Ele não vai tratar você como você chegou. Ele vai tratar você de acordo com a sede e a necessidade que você todos os dias desenvolve para se aproximar dele. Por isso que ele diz: aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que traía, não traia mais. Adulterava, não adultere mais. Então, o que é que o Senhor está convidando a gente? A novidade de vida é daqui para frente. Quando eu tenho um entendimento, eu não pratico mais nada que desonre e desabone e impeça o manifestar e o agir de Deus na minha vida. Ponto. Voltamos agora para José. Então José, a mãe de José tem um problema. Antes de José nascer, ela não podia gerar filho. E aí ela dizia: eu sou a desejada do meu marido, e você é vesga. Aí Lia dizia: eu sou um ventre abençoado, aqui cada brincadeira é um flash, todo ano aqui é vindo e tendo, é vindo e saindo, todo ano, e você nada tem, só tem essa beleza aí, inclusive vã é a formosura. Lógico, é muito fácil. É muito fácil para Lia falar isso. Lia fala: não adianta, está escrito, vã é a formosura. O que importa é o que eu produzo, e é verdade, ela é um útero fértil. O que não tinha em Raquel, no âmbito de produção, tinha em Lia. E tem muita gente que tem até alguns tipos de beleza, mas não tem aquilo que interessa. Não tem aquilo que produz. Não tem aquilo que gera vida. O importante, a beleza é boa, mas a virtude é muito melhor. O que está dentro de você significa muito mais, na maioria das vezes, do que o que está estabelecido fora. Porque o que está fora, um sorriso de um rosto engana, um olhar bondoso engana. E quantas pessoas angustiadas na alma, ela tem beleza no rosto, ela tem alegria no rosto, mas o seu coração, a sua alma é angustiada, ela não produz, ela não gera. E aí gente que não gera, gente que não produz, começa a arrumar atalho. E toda vez que o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus, que não está produzindo, ele vê tudo à sua volta produzindo, ele começa a criar atalhos. E aí o que foi que aconteceu? Ela oferece algumas moças, servas que atendiam a ela, para poder o seu marido adentrar nessas e gerar filho. O costume daquela época gerava uma identidade como se fosse dela. Só que para quem é mãe sabe muito bem que não é a mesma coisa. Então ela tem o nome de mãe, mas não foi no ventre dela. Ela ofereceu uma serva para seu marido possuir, que o marido vai dizer: é o que você quer? Não, eu quero filho. Sim, mas eu estou tentando, eu não sou Deus. O problema não está em mim, ele está dizendo. O problema deve estar em você. Ela falou: vou resolver o problema. Pegou 2 servas dela, uma foi Bila, e a outra foi Zilpa, né? Zilpa. E aí, para o rapaz, naquele tempo, que era desgovernado, e o tempo era para multiplicar, então ela falou: vou dar minhas 2 servas. Falou: eu não queria. Eu não queria. Mas é você que está insistindo. E aí ele entrou nas servas, fez filho. E tome-lhe filho, tome-lhe filho. E ela dizia: agora eu tenho um sorriso, agora eu tenho alegria, agora eu posso ser mãe. Quer saber? Mas dentro dela, a alma continuava destruída. Primeiro, que não saiu no ventre, não gerou no ventre. Ela podia segurar, mas ela não sentiu o bebê pulsar.
Ela não sentiu o bebê movimentar-se. Ela não sentiu os enjoos naturais que quem já fez, já participou desse processo de gestação, sabe tudo o que acontece. O tanto de coisa que acontece no corpo, até chegar a alegria de segurar nos braços. E quando segura nos braços, é uma missão cumprida e vai para o nível 2. Então, ela não tem filho. E ela questiona agora o marido, mas ele fala: eu não sou Deus. Eu não sou Deus, quem dá filho é Deus. Eu não sou Deus, quem dá filho é Deus. Um certo dia, um homem, ele vai num campo, e ele volta com umas flores, umas plantas por nome de mandrágoras, né? E essas mandrágoras tinham um rito, um conceito de serem afrodisíacos. E aí quando ela soube que alguém achou essa planta, ela falou: eu preciso dessa planta. Aí Lia fala o quê? Já tomou meu marido? E até o quê? O que é meu você quer também? Não. Aí o que foi que ela fez? Hoje é meu dia. Fica olhando. Hoje é meu dia. Se você me der essa planta, eu deixo você ir. Preste atenção. Hoje é meu dia. Mas se você me der essa planta bonitinha, que é afrodisíaca, eu deixo você lá ficar com meu marido. O que é que acontece? A mulher fala, Lia fala: eu nem queria. E aí ela está no lugar, fica olhando. Ela repetiu o que o pai fez. Ela vai para o lugar que o coitado, quando vai, achando que é quem? Que é aquela que ele ama. Troca de lugar, troca de dia. E aí o coitado vai lá, entusiasmado, depois de um dia de trabalho. E aí ele trabalha a noite toda. Ele acorda de manhã, quem está lá de novo? Fala: só pode ser um pesadelo. Eu não estou entendendo nada. O que é que você está fazendo aqui? Troquei. Inclusive eu estava com saudade dessa disposição sua. Só que já era de noite, nada de iluminação, sabe? Quando acorda, quem está lá? Lia. Lia fala: hoje você chegou chegando. Aí ele fala: obrigado. Obrigado. Só que acontece algo muito importante naquele dia. Lia engravida de novo. O dia era de quem? Quem iria engravidar? Atalho, jeitinho, forma humana, planta. Quando se tem um Deus, secretismo religioso. Quando se tem um Deus que criou a planta, criou o ventre, abriu, fechou a madre. Aí ela dá ela troca e pega uma planta. E a planta não resolve. Lá na frente vai estar escrito na palavra de Deus, aí em Gênesis mesmo. E Deus se lembrou de Raquel. Então a planta não fez porcaria de nada. O jeitinho pode dar jeito para alguns, mas para Deus não funciona. Armação não adianta. Deus vai se levantar. Deus vai manifestar de uma glória. Agora não é da sua forma, nem é no seu tempo. Agora Ele é o grande interessado em querer te abençoar. Agora, o que é bênção para você e o que é bênção para Deus? Vai ter bênção que para Deus é bênção e para você não é. Mas Deus, que sabe a justa medida e a dosagem certa e o tempo específico, vai manifestar de uma glória. Agora, essa mulher tem filho. Entendemos quem é José. Olha o tanto de problema que aconteceu até vir quem? José. E depois de muito esforço,
Com 90 anos o rapaz gera, já na velhice. E você sabe, eu falei ontem no monte, eu vou repetir aqui. Gerar filho na velhice, o cara com 90 anos, ele é quase bisavô da... sim, ele é quase bisavô da criança. Então ele gerou José com 90 anos. Só que naquele tempo, né, o cara era mais viril, era mais ativo, ele só não usava bengala, mas ele já tinha 90 anos. E depois gerou outro menino. Qual é o nome do outro menino? Benjamim. Quando ele gera Benjamim, Benjamim nasce, o que acontece com Raquel? Morreu. Não aguentou. Deu problema. E aí, sepultou ela. Mas os meninos... Então, na memória de José, ele só quer salvar uma pessoa. Quem é? E ele vai fazer o que tiver de ser feito, porque agora ele diz o quê? Eu sou um homem desse jeito e ainda adivinho. Olha o que é a hereditariedade da maldade. Olha o que é o sentimento de vingança por uma alma estar angustiada, doente, aflita. Então ele diz assim, bota um copo no lugar que me interessa. Porque ele queria o quê? Ele queria o irmão, para ficar com ele exercendo o quê? Governo. E o restante? O restante, exceto o pai, ele queria vingança. Ele queria se vingar dos seus irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para os meus irmãos que estão aqui. Você já teve alguma vontade de se vingar? Já na igreja? Oh, não, que santos, oh, santos, é capaz de todo dia vir aquele velho sentimento de ira neopentecostal. Alguém já sentiu? Que você queria abençoar, mas também queria dar uma tapa para a pessoa entrar num prumo. Isso é sentimento de vingança. Devolver com a mesma moeda, tratar de uma forma que não glorifica ao nome do Senhor. Quantas das vezes alguém lhe causou dano, e quando você se depara com essa pessoa, ao invés de você exercer a misericórdia, você quer tratá-lo ou tratá-la com lembrança dos danos causados. E eu sei que isso é perturbador. É perturbador porque o que sofreu dano, ele sabe exatamente o grau de peso e consequência que esse dano causou. Ninguém vai olhar da mesma forma que você olhou quando o sentimento foi gerado dentro de você. Então, eu entendo, José, ele vai dizer, a minha vida inteira, por causa de duas merdas, de dois sonhos, eu quase me arrebentei. No final, quando ele vai botar a cabeça no travesseiro, ele diz, meu amigo, até para sonhar, eu queria pedir ao Senhor, que o Senhor... Entendeu? Porque eu sonhei onde eu vim parar. Ah, hoje você está governando, amém. Louvado seja o teu nome. Mas o tanto de coisa que eu passei até chegar aqui nesse governo. Então, não tem acordo com Deus. Para chegar nas posições de destaque, em cadeiras reais, vai ter que enfrentar um monte de leão. Vai ter que se deparar com um monte de situação, até para testar você, lapidar o seu caráter, trabalhar naquilo que é o afloramento do seu ímpeto, para que você venha se transformar no que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, José, ele está agora com uma grande oportunidade. E algo que me chamou a atenção foi que os irmãos de José estavam indo buscar o quê? Comida, não foi? Aí o pai deles manda levar mel, amêndoas, mirra, o melhor dessa terra leva para eles. Eu falei, peraí, eles estão indo no Egito pegar o quê? Então quem tem promessa nunca zera a vasilha. Porque, atenção, que agora o nome já é Israel, não é mais aquele suplantador, né? Já é Israel,
já está debaixo de uma aliança ligada ao propósito e ao princípio que Deus estabeleceu. Então, você vai passar muitas coisas na sua vida, até Deus estabelecer de verdade o seu real nome, a sua real identidade. Porque todo mundo vai lhe olhar e vai fazer um monte de análise, mas a sua real identidade, Deus já estabeleceu, Deus já fundamentou, e quando você se posicionar, Deus vai dar como outorga para você, amém? Glória a Deus. Então, se é para Jesus, aplauda forte. Então, esses meninos, eles vão voltar. O pai fala assim, eu não quero que leve o meu menino mais novo. Ele diz, meu pai, se nós não levarmos esse menino mais novo, não tem comida. Como assim? A gente contou que tem esse menino. Vocês contaram por que tem esse menino aqui? E ainda mais que eu enfrente uma miséria na minha vida, já não basta o meu filho amado, aquele que eu dei a túnica, aquele que eu na minha velhice eu tive e de repente foi me tomado. Agora vocês tinham que abrir essa boca miserável de vocês e contar para o governador que eu tenho outro menino aqui. Meu pai, eu já peço perdão ao senhor, mas aquele rapaz lá, ele está muito curioso, sabe? Saudade. Até por mais que dentro do coração o cara tenha um sentimento de vingança, mas quem ama, ama, né? É família, né? Então ele está fazendo pergunta, como é que está o velho? Como é que está? E aquele irmão mais novo, cadê? O irmão mais novo, cadê? Está vivo? Tá todo mundo vivo? Tá. Goza de saúde? Goza. De paz? Goza. Oh, que legal. José, ao invés de continuar naquela mesma sintonia celestial e produzir um governo com equidade, José permite ouvir uma ideia do diabo, uma ideia de vingança. Essa ideia de vingança passa muitas das vezes pela cabeça de todos nós que sofreu uma humilhação, uma frustração, uma decepção. Não venha você dizer que não passaram N ideias na sua mente, que isso é mentira. Passa sim. Aquele que pisou no seu pé, você pensa, antes de pedir o perdão, você olha o seu dedo inchado e fala, me perdoa, irmão. Você me perdoa? Por quê? Não, porque meu pé estava no lugar errado. Aí o senhor acabou pisando. Aí eu quero lhe pedir perdão, porque se o meu pé não tivesse no lugar errado, não tinha atrapalhado o seu caminho. E aí o senhor pisou e quase arrancou meus 2 dedos. Eu quero lhe pedir perdão. É basicamente isso o exercício do perdão. É basicamente isso o liberar nas esferas espirituais as pessoas que lhe causaram dano para que elas possam avançar. E quando elas estão avançando, você avança também. Tem muito mais a ver com quem exerceu misericórdia, liberalidade e o exercício do perdão pleno, sem a necessidade de estar dormindo e acordar de madrugada com pesadelo. Porque disse publicamente que perdoava, que amava, que não tinha nada, mas em casa, quando bota a cabeça no travesseiro, é atormentado. Esse era José, governador de dia e perseguido de noite pelos inimigos da sua incapacidade de exercer a cura, de aplicar o bálsamo e, consequentemente, viver a amplitude do que Deus tinha. Observe, meus irmãos, que ele tem um plano maligno. Ele chama seus servos e diz assim, pegue o meu copo. E o que eu fiquei também perturbado é que José já estava usando um copo de adivinhação. Que negócio, meu irmão. Um abismo chama o outro. José agora já tem um copo de adivinhação. Porque o que ele pergunta para o irmão é, um homem como eu, que é governador e não sabe adivinhar? Então, olha o que é que um costume de um local, a influência que você exerce, pode alterar totalmente o destino do que Deus tem para a tua vida. Ele já é governador, amém?
Para que usar a merda do copo do Egito? Tanto que os soldados, quando vão parar a caravana dos irmãos que estão com mantimento levando de volta para Canaã, eles vão dizer assim, ó: o copo que o meu senhor usa para adivinhar. Pronto, agora ele só faltou botar aquela mesa no meio da rua branca e ter o dia que José adivinhava. Só que essas coisas ninguém prega muito, mas são os detalhes contidos na Bíblia, de até grandes homens de Deus que tiveram grandes histórias, grandes rompimentos, grandes honras de Deus, mas que fizeram umas cagadinhas fortes, umas cagadas que envergonha, um secretismo brabo. Ele está no Egito, e era só ele representar o céu. O senhor vai querer o copo? Não. Que copo? Não tem copo. Eu tenho um Deus. O senhor vai precisar de quê para começar a adivinhar aqui? Já que o senhor agora adivinha sonho. Observe que quando ele chega para revelar o sonho do faraó, que mudou ele, tirou ele da prisão e botou ele na cadeira, ele fala algo interessante. Certamente, se o senhor quiser, ele dá. Certamente o senhor é capaz de dar os sonhos e a revelação deles. Só que agora, ele tem um copo. E quando você tem um copo de usabilidade, você esquece quem manda. E porque o copo está na sua mão, quando o povo olha para o copo, fala: ali é o adivinhador. Ali não é mais um homem de Deus. Ele fala: meu copo, bota aonde está o alimento do mais novo. E no meio do caminho, pegue eles e pergunte para eles: por que você fez isso com o copo que o meu senhor usa para adivinhar? Você consegue ver pouco ou muita maldade no amigo José? José vingador, varão enraivado, varão destruidor, varão perdoa se quiser. Não, tem um monte de coisa que a gente pode utilizar de exemplo. Então, o pessoal traz aquela comitiva. Na primeira vez ele já devolve o dinheiro. Hã? Se eu falar uma coisa, você não fica chateado comigo, não? Não? O dinheiro era dele ou era do Egito? Se eu vou em uma loja, eu compro 10 quilos de feijão, eu tenho que pagar, não tenho? Eu paguei. Aí a menina do caixa, de repente, quando eu pago, eu me distraio, ela pega o dinheiro e bota lá, dentro do saco que já está o quê? O feijão. O que foi que essa menina fez? Mas José não fez isso, né? José fez isso? Então, se nós formos olhar o contexto histórico, quando o cara está doente na alma, ele faz coisas terríveis. E a hegemonia da influência que ele exerce dentro de um lugar, ele não mede consequência, porque eu sou o cara que adivinha com o copo. E ele esquece de Deus que fez ele sair da prisão e Faraó diz para ele assim: somente no trono, com o anel eu sou maior do que você. Agora, quando nós estivermos em todos os lugares, somos equiparados. Só o anel nos separa. E quem fez isso? Ele fala assim para Faraó: é importante que o meu senhor separe alguém que tenha habilidade, que saiba o que é gestão, que saiba o que é racionar aquilo que são os alimentos, porque vai vir um tempo de abundância, mas vão vir um tempo de escassez. Se o senhor não tiver alguém que saiba fazer cálculo, que saiba fazer uma boa gestão, vocês vão todos deixar de existir. Não esqueça, seu Faraó, tem que ter alguém bom. Quando ele está saindo,
O faraó fala assim: ei, psh, quem tem em toda a terra do Egito a ciência, a capacidade, a não ser você que trouxe a revelação e a interpretação desse sonho? Não, quem vai ser esse cara aqui é você. Você vai mandar em tudo, e eu só sou maior do que você no trono. Ou seja, tem gente que não se contenta com o anel, quer pegar o copo. Tem gente que não se contenta com o poder de influência que Deus está lhe oferecendo, para que ele venha exaltar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Ele quer usar coisas da terra para dizer: ó, esse é o copo que eu adivinho. Não! Você só adivinhou, ou revelou, ou interpretou, porque Deus assim deu. Agora, se você, ao invés de querer mostrar a Deus, quer mostrar o copo, quem está te dando agora é quem? José está prestes a ter uma experiência tremenda de libertação. José só vai virar de verdade homem de Deus quando a libertação vier. Assim como eu e você, só iremos nos transformar em homem e você mulher de Deus quando a libertação por completo entranhar em teu ser, e você tenha liberdade no espírito, e a sua alma tenha paz, equilíbrio, e você possa seguir o seu destino de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Sabe, tranquilão, andar nos lugares que foi machucado e sorrir com a alma primeiro, para depois o seu rosto estar formoso, sem a necessidade de alguém duvidar se você está bem ou não, se libertou ou não, se perdoou ou não. Então agora está todo mundo na casa, e ele diz: eu sou um grande homem aqui, e eu sou adivinha também aqui. E ele tenta sustentar aquilo. Daqui a pouco a emoção, quando ele vê todos os irmãos, toma conta do ser dele. Isso é interferência de Deus. Enquanto ele botou a mão dele, Deus não agiu. Quando ele começou a deixar o fluir do que representa a família entrar em cena, aí o governo celestial veio. Quando o governo celestial veio, observe que teve um momento que ele está contando um monte de história para os irmãos, mas ele não suporta mais, ele começa a chorar. Aí ele manda todos os seus servos saírem da sala, porque era vergonhoso os súditos verem o governador chorando. Só que Deus fala: você não quer que ninguém veja? Não quer? Não, Senhor, tudo bem, mande ele sair e feche a porta. Quando o pessoal sai e fecha a porta, ele fala: sou eu, José, o irmão de vocês, que vocês venderam. Quando isso acontece, Deus fala: você não quis falar para todo mundo por bem, os seus gritos vão chegar no palácio. Você sabe que não é normal. Os gritos de José, da alma sendo liberta, o faraó ouviu. Todo mundo ouviu os gemidos, os gritos, a libertação. A ponto que até no palácio todo mundo ouviu. Você sabe o que é isso? Tira a vidência, tira a sua força, tira seu poder de atuação e deixa o governo celestial conduzir você ao cumprimento do propósito. Pelas suas mãos você vai ser sempre limitado. Agora, se você estabelecer diante de Deus o tempo todo, independente da posição que você está ocupando hoje, amanhã ou depois, dizer: certamente o Senhor. Cadê o copo? Eu não tenho copo, eu tenho a Bíblia. Eu nem mereci estar aqui, eu estou aqui por causa de um livramento, eu estou aqui por causa de um tempo. O faraó vai ser beneficiado, mas Deus só me trouxe aqui para livrar o meu povo. Porque muita gente mistura as coisas. Deus precisava de uma terra que ainda tivesse nutrientes suficientes e não estivesse debaixo da sentença do Shabat, do descanso da terra. Então, 7 anos, muita abundância, e 7 anos, muita escassez.
Só que aí você vai ver o solo que se tinha em Canaã e o solo que se tinha no Egito. A terra, para poder produzir com muito mais qualidade e eficiência naquele tempo, onde estava melhor? Então foi no Egito. Deus falou, onde tem o Egito, eu vou usar o Egito para manifestar. Essa perturbação de um sonho que Deus deu para Faraó, é um pai cuidando dos seus filhos que estão lá. E vai vir um tempo de julgamento, mas Deus precisa livrar o seu povo. Você e eu somos o povo do Senhor. Então, independente da seca, independente do problema, agora também tem uma interrogação. Diga qual? Diga forte, qual? Você tem o que em casa? Porque Israel, ele tinha mel, ele tinha mirra, ele tinha o poder curativo e o poder da reconciliação. Ele tinha o poder curativo e o poder da reconciliação. Você tem o quê? Só afronta? Só o poder de decidir que não vai mais voltar atrás? Ou você está disposto a dar o grito que até a sua rua toda vai ouvir? Hã? Quem revelou aquele sonho para José? Se José mandou a gente comediar os irmãos. E aí? Com José pode, porque ele é governador? Revelou lá, foi Deus. Para Faraó ele falou, certamente o Deus dos céus. Sabe o povo crente bonito? Na hora de querer ocupar o cargo, fala, Deus do céu, certamente há de revelar. E não tem problema, tem que ser assim mesmo. Do governo, a usabilidade das ferramentas, você usa de que forma? Tome cuidado, José. Tome cuidado, Josés. Tome cuidado, porque tem um monte de gente aí fora que Deus quer que você influencie, sem jeitinho, sem armação, sem vingança. Ah, mas eu sofri. Exatamente por isso que Deus te trouxe para cá, para te curar. Ah, mas eu fui amargurado. Exatamente por esse motivo que você está aqui. Não pelo que te fizeram, mas pelo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. José, governe com sabedoria. José, governe com santidade. José, não use o copo. Se coloque de pé. Ah, José. José manda chamar, manda sair. Quando fecham a porta, ele diz, sou eu, gente, o irmão de vocês.
sou eu, irmão de vocês, que vocês venderam. A amargura toma conta dos irmãos. Aí José diz assim: não fiquem preocupados não, porque Deus quis que fosse assim. E José começa a voltar para o princípio. Aprovou o Senhor me trazer para cá, independente dos motivos, para que eu pudesse hoje ser instrumento de gerar livramento. Mas hoje eu estou aqui como irmão de vocês. E eu quero que vocês todos venham morar comigo. A história nós já sabemos. José leva toda a família para o Egito. Depois de muito tempo, o que acontece com o pai de José? Ele morre. Aí os irmãos de José fazem o negócio seguinte: fala, nós estamos fritos. A marca da vingança ficou cravada na memória dos irmãos de José. Quando Israel morre, os irmãos falam: agora a gente está arrebentado. Papai morreu. Quem nos dava segurança era porque papai estava aqui. Vocês viram o que José fez quando o papai não estava? Botou copo, armou prisão para a gente. Imagine agora que papai embarcou, se aposentou para as mansões celestes. José vai destruir a gente. Vamos ser agora mula na mão de José. Só que o pai de José, antes de morrer, faz algo tremendo. Quando vai fazer a distribuição daquilo que é a graça sacerdotal, desde a colocar a mão debaixo da coxa, a abençoar a geração de José. E ele diz assim: meu filho, meus dias estão findando, e eu quero te pedir algo. Não, meu pai, diga. Eu vou abençoar os teus. E aí ele abençoa invertido. Vocês se recordam disso? Aí José fala assim: não, meu pai, não é esse. Eu não vou fazer o que eu fiz na minha vida. Eu vou fazer o que deve ser feito. Como assim? Eu estou desfazendo o que eu fiz na primogenitura. Meu pai está errado. Eu estou corrigindo um erro que eu cometi há muito tempo. Não me ache errado não, eu sei o que eu estou fazendo. E eu tenho outra coisa para te pedir. Diga, meu pai. Perdoe seus irmãos. Por que o pai repetiu isso, irmãos? Porque nem o grito foi suficiente. O pai foi e falou: perdoe eles. De uma vez por todas, se livre dessa angústia. Hoje nós estamos aqui todos juntos, você governa essa terra. Essa terra só é abençoada porque Deus lhe deu essa graça. Pelo livramento que Deus nos deu, perdoa seus irmãos. É a partir daí que ele perdoa, irmão. Enquanto isso, ele estava dormindo bem, mas não excelente. O que é que eu aprendo com isso? Tem situações que você resolveu, mas não completamente. Não lhe tira o sono como te tirava, mas ainda lhe perturba em algum momento. Você fala: não, já perdoei, Senhor, porque eu ainda estou tendo. Aí Deus dizendo: não, ainda tem uma marquinha aí dentro, ainda tem um negocinho aí dentro, tem um pedacinho de vidro aí dentro que incomoda quando você toca, corta. E Deus está dizendo: perdão por completo é habilitação para rompimento em Deus. E aí você rompe, você cresce. Feche os seus olhos, por favor. José